Muito bem, estamos voltando aqui agora sim, fazendo a abertura do bloco Agroecologia, que é transmitido ao vivo pelo canal da Agapan no YouTube, e o corte, se você já está assistindo ao corte, é no canal Mesa Verde Podcast. Não esqueça de se inscrever em ambos os canais, independente de qual você está acompanhando, e também de compartilhar e deixar a sua curtida no like. Vamos então ver o que tem nessas garrafas aqui, Milanês. O que tu acha? Eu vou perguntar, porque a minha visão raio-x está meio prejudicada com a chuva, eu vou perguntar para o dono das garrafas. Quem nos acompanha aqui no bloco Agroecologia é o Caio Mincaroni. Ele é proprietário da cantina Mincaroni, uma vinícola familiar de Porto Alegre. E hoje, então, no bloco nós vamos conhecer a trajetória da família na produção de vinhos de mínima intervenção. Orgânicos, certificados, o que é um orgulho, uma alegria para nós. Isso aí, inspirada na agricultura biodinâmica, nas microvinificações e no respeito aos ciclos da natureza. Muito bem-vindo, Caio. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Bom, já começa explicando para nós, então, o que são microvinificações? Bom, eu acho que o básico do nosso projeto é que a gente procura fazer o vinho a moda ancestral, né? Pelo jeito que se fez vinho por milênios antes do advento da enologia moderna, da enologia industrial, que tá para o nosso mercado como o agronegócio e a agricultura, sabe? E a agricultura orgânica, é isso aí. O vinho industrial está mais para o agronegócio e o nosso é um produto agrícola, né? Sim. Então, dentro de uma garrafa que está aqui na outra frente, dentro de uma garrafa de vinho natural, tem uvas e nada mais, né? Então, a gente não usa nenhum dos mais de 300 insumos enológicos aprovados para vinho convencional. Ou seja, a parte química que a uva hoje, que a gente acaba bebendo e que obviamente não é bebida, não é comida, né? Então, que bom. Exato. E assim, além do orgânico, né, a gente faz o que a gente fala que é vinificação natural, que é justamente essa vinificação ancestral, que é simplesmente a uva fermentada, que é como todo mundo acha que é o vinho, porque no rótulo ali atrás, no contrarótulo fala mosto fermentado de uvas viníferas e conservante NS 220. No nosso caso, a gente normalmente nem usa esse conservante, que é o famoso sulfito. Porque o vinho, a fermentação espontânea, ela naturalmente já pode desenvolver um pouco de sulfito. E o vinho não deve ser, ele não precisa de um conservante normalmente, ele se conserva pela acidez, pelo tanino e pelo álcool. Então a gente não precisa adicionar conservante. Então quando a uva vem perfeita, a gente não adiciona nada. Se tiver um problema, né, que a uva chegou uma semana de chuva que nem hoje, tu vai colher, chegou meio podre, não chegou perfeita, a gente faz uma seleção, mas mesmo assim, para evitar alguma contaminação, se adiciona uma mínima dose de sulfito, que é mais para uma seleção das leveduras que vão trabalhar ali, para uma limpeza, do que como um conservante de verdade. Para ter uma ideia das doses, é normal tu ter um vinho com mais de 150, 200 miligramas de sulfito num vinho convencional. E os nossos são não detectados, e quando a gente adiciona no máximo 10 a 20 miligramas. Então 10 vezes, 20 vezes menos. 20 vezes menos. É muito pouquinho mesmo. Então, muita gente não gosta de vinho porque eles têm da dor de cabeça. Na verdade, a dor de cabeça é do sulfito. Do sulfito e outros, né? Inúmeros... enxofre, não vai enxofre também? O sulfito é enxofre. Sulfito é enxofre. O sulfito, o enxofre é usado há milênios, né? Mas era um enxofre vulcânico. Hoje em dia um sulfito é um enxofre à base de petróleo. Sim. Então não é a mesma coisa que se fazia antes. É isso que eu ia te perguntar. A gente tem uma ideia de que o vinho é uma bebida muito antiga, né? Vem lá da, sei lá, Roma, Grécia, 8 mil anos, né?
E essa prática de vocês em relação a esse vinho mais original, assim, ele é meio próximo ou quais são as alterações além dessa do sulfito que tu colocaste aqui? Então, o vinho foi natural por milênios, né, até assim depois principalmente no pós-guerra, pós-segunda guerra, com aquela revolução verde, né? Sim, então, a revolução da química, das armas químicas. As indústrias que produziam armamento químico e porcarias estavam ociosas, eles passaram para o campo, né, para oferecer uma solução para um problema que não existia, ou que na época era muito fantasiado. Então eles passaram a vender para o vinho como uma receita, né? Todos os defensivos, com todas as aspas possíveis, químicos para o campo, e também nos insumos enológicos, né? A gente tem... E também nos alimentos ultraprocessados, né? Quer dizer, a química invadiu a vida das pessoas. E na nossa vida entrou assim, a minha família tem uma história muito antiga com vinho, né? O bisavô da minha mãe era o Manuel Peterlongo, da vinícola Peterlongo, a primeira pessoa a fazer espumante no Brasil, chamado de champanhe até hoje. E isso tem a licença, ganharam processo no STF lá nos anos 70. Mas, enfim, foi passando por gerações e assim, meu bisavô fazia vinho em casa, meu avô ajudava lá, ele como estagiário lá em Bento Gonçalves, ele ia fazer a medição de açúcar no campo das uvas. A minha mãe fez vinho primeiro com uma amiga dela que fazia vinho na Praia do Rosa, a Lisete Vicari, que foi quem ensinou a gente a fazer vinho. Uma das primeiras pessoas no Brasil a fazer o vinho chamado natural. Hoje, né? Porque ela fazia vinho à moda antiga. Sim. E hoje em dia é um mercado que cresce no mundo inteiro, ao contrário do mercado de vinho, que retrai, né? O vinho em si, convencional. Tudo que é álcool está retraindo no mundo inteiro. As pessoas, por uma busca de beber menos, de vida mais saudável, né? E eu acho que o nosso tipo de vinho está inserido nisso, porque com menos química, menos porcaria, tu tem... o próprio cultivo da uva já, né? Começa orgânico. no cultivo da uva. Então a gente tu tem o vinho com menos álcool, com baixíssimo sulfito. É o que se imagina que o vinho faz bem. Não, álcool não faz bem para ninguém, mas o problema é o álcool. Faz bem para a cabeça, assim, quem pode beber, né? Faz bem em determinado dose, mas se existe um vinho saudável, é isso aqui. É isso que a gente faz. A gente tem o nosso projeto começou em 2017, fazendo vinho primeiro com essa amiga, depois a gente fez um vinho nosso, aqui já na chácara da família, na Lomba do Pinheiro, né, embaixo da cama da minha avó, o quarto dela em cima, a gente fazendo vinho na garagem embaixo, né, com a família ajudando e tal, todo mundo fazendo tudo à mão, aquela coisa bem lúdica mesmo. E as pessoas provaram aquele vinho, olha, que legal, quero comprar. Não, a gente não vai vender, mas o ano que vem a gente faz um pouquinho mais para poder vender, e nisso foi aumentando a produção e virou uma vinícola. A gente reformou as cocheiras dos cavalos, lá o estábulo onde tinha os cavalos do meu avô, né? Qual é a região? Na Loma do Pinheiro, aqui na parada, tudo à altura da Parada 24, na Estrada das Quirinas. E fizemos uma vinícola de verdade. É uma coisa linda, assim, é super limpa, porque para tu fazer o vinho do jeito que a gente faz, sem botar porcaria, tu tem que ter o maior cuidado possível com asepsia, né? Então a minha mãe é a cri-cri da limpeza de tudo, de não deixar entrar pessoal com sujo, tem que ficar limpando a mão para deixar cair coisa, tudo. Isso é uma coisa importante que tu está chamando a atenção, que a gente tem que chamar, porque as pessoas têm que entender que quando tu está trabalhando com produto natural, orgânico, né, ele tem que trabalhar com todo cuidado, porque não vai usar química para controlar a contaminação. Exato. O ultraprocessado nem tem mais alimento ali, né? Uma coisa, um produto, um monte de química. A gente fala que o vinho ele está vivo, o nosso vinho ele está vivo. O vinho que está na gôndola do supermercado, até para aguentar transporte, no sol, no calor, ficar numa vitrine, a quantidade de conservante, quantidade de porcaria que está ali mata o vinho.
né? E o nosso vinho ele está vivo, ele não é filtrado, não é clarificado. Então, ele é turvo, ele tem vida de verdade. Claro. Podemos ver agora? Vamos sim. Oxe, mas ele já está com o abridor na mão ali, não, né? Eu estou me coçando aqui. Daí a minha mãe não veio hoje, porque ela está meio gripada. Hoje, com esse dia lindo que está, ela preferiu ficar em casa, mas veio representada aqui. Olha aí. Uma garrafa com o rótulo dela. Para qual câmera que eu mostro? Pode ser para essa aqui na tua frente, levanta um pouquinho aí. Essa moça Isso aqui. aí, ó. Ali, ó. Diz ela que estava grávida de mim nessa foto, no inverno de 1979. Que linda, tia. Isso aí é o que a gente chama de vinho aí laranja. Não vai pegar foco, aí na frente não pega foco. Não, volta. Esse é um vinho que a gente fala, é um vinho laranja, né? Um vinho branco de maceração, que é como um vinho branco foi por milênios antes da enologia moderna prensar as uvas antes, fermentar só o mosto, né, sem presença das cascas. E dá para enxergar a vida nele mesmo ali, ó. Aqui tem os cristais chega a que parecer vão até um óleo do ácido tartárico, né? E esse aqui é um espumante que é a minha avó que veio aqui. Dona Branca adorava um espumante, todo ano a gente faz um para ela. Essa mocinha aqui, modernosa, em verão de 1951. Olha só, que maravilha! Que legal essa fotos, cara. Muito bom. Os rótulos estão melhorando muito, né? E eu sou fotógrafo, então quando não são as fotos da família, são fotos minhas do meu acervo, né? Fotos de viagens. Então, ficou muito legal, hein? Muito legal. Uma bela diagramação, simples, muito delicado. Sim. E a tampa é diferente da tampa de espumantes que a gente conhece, ela não é a rolha. Assim, na verdade, a rolha ela não é necessária. A tampinha ela faz a função. Aguenta a pressão, né? Ela aguenta a pressão, a rolha ela pode dar uma chance de contaminação, que existe isso, né? Essa aqui já é uma rolha tecnológica, já é mais difícil de ter problema, mas para espumante não teria porquê, a tampinha faz a função. Claro. Assim, eu conheci já esse tipo de espumante sempre com tampinha, achei. E esse é o método Charmat? Não, esse é o método ancestral. Champenoise? Não, ancestral, ainda antes mais... do Champenoise. Ele remete à época que ter bolhas num vinho era problema, era defeito. Porque o que eles faziam na Europa? Eles faziam no fim do verão, na Páscoa seguinte, na primavera, eles engarrafavam vinho. Tradicionalmente é isso. Só que às vezes, quando engarrafavam vinho, tinha um residual de açúcar, ele refermentava na garrafa, estourava a garrafa, saltava a rolha. Só que alguém viu, olha, mas isso aqui é gostoso, esse frisante, essa bolinha aqui, vamos organizar isso para dar certo. Então fizeram garrafas robustas, Sim. Fizeram um método replicável que é o Champenoise. Sim. Depois veio o Charmat, outras coisas, mas esse é o método ancestral consiste em envasar o vinho com um residual de açúcar ainda no final da fermentação. Essa fermentação vai terminar na garrafa, é uma fermentação só. E aí que produz o gás. E aí esse finalzinho de fermentação com a garrafa tampada vai segurar o gás ali. E qual é a produção de vocês atualmente? A gente está... Os 2 últimos anos a gente produziu mais, já prevendo um futuro de crescimento e para poder ter vinho para guardar, para envelhecer e tal. A gente está numa média de 10 mil litros os 2 últimos anos, que já é enorme, assim, nossa. Imagina. Né? E a gente é relativamente novo, assim, 10 anos para a vinícola é nada. O primeiro vinho que a gente fez está maravilhoso, a gente está entendendo agora qual é a longevidade desse vinho. E a propriedade, Caio, de vocês, ela é aberta à visitação ou ainda não? Sob agendamento, a gente abre. É? A gente recebe, a gente já fez alguns eventos, né? Agora tem um casal que vai correr a maratona nesse fim de semana e vai segunda-feira lá fazer uma degustação. Olha só. Então, eventualmente, a gente recebe, sim, né? Isso é uma coisa legal, né? Para as pessoas terem contato. E lá a gente tem, assim, é importante dizer que a gente tem um vinhedo que ainda não está produzindo, né? É um vinhedo pequeno, então as uvas são compradas. A gente não são todas as uvas que a gente consegue comprar que são orgânicas, mas muitas delas são
de manejo limpo, que não são certificadas orgânicas, mas são sem agrotóxicos, e outras são que se fala razoável, assim, que é o cara que, para não perder a produção, usa alguma coisa, normalmente usa até a floração, que é a fase mais crítica, e depois vira só cobre e enxofre, que é o aceito orgânico. Maravilha. E só para completar o raciocínio, então a gente traz para a feira rótulos exclusivos que a gente só vende aqui. A gente certificou orgânica a vinícola em 2025, então a safra 2025 é o que a gente vende aqui, a gente não vende em outros eventos, não tem lista, são exclusivos para venda aqui. Então a gente valoriza muito isso. Desde o começo a gente sempre comprou tudo que a gente conseguiu de uvas orgânicas, sempre ajudando o produtor também, claro, porque muitas vezes tinha uva, como é muito mais caro de produzir, é muito mais caro para a gente comprar, e às vezes o cara tinha uva encalhada, a gente dava um jeito, não, vamos comprar, ou então a gente produzia para algum um terceiro, um cliente que queria e tal, mas apoiando isso, porque eu acho que no Brasil não tem apoio e o mercado de vinhos finos, principalmente, é praticamente inexistente para vinho orgânico. Mas tem muito vinho orgânico com uva de mesa. Sim. Então... vamos comprar, pessoal, porque a forma que a gente tem de apoiar a produção orgânica é comprando, porque aí vira um bom negócio para o produtor e ele aumenta a produção, né? E muitas vezes é aquele produto que a gente compra, faz um esforcinho a mais, mas também consome ele em um momento mais especial, né? Aproveita, e isso é bom para toda a cadeia, né? Enquanto o Caio vai abrindo ali, a gente vai fazer uma degustação aqui, olha, a gente sugere que quem não estiver preparado não faça em casa, estamos bem preparados para essa aventura aqui, e também quem quiser encontrar o vinho tem aqui na feira, na segunda quadra aqui. Na Feira Ecológica do Bonfim. Feira Ecológica do Bonfim. Quadra, a gente ainda é uma banca convidada, né? E quando abrir edital a gente provavelmente vai ficar como banca fixa, mas a princípio a gente está pelo menos uma vez por mês na feira. Ótimo. E quem for de Porto Alegre, gente, quiser se unir a nós numa possível visitação, deixa nos comentários aí que de repente a gente combina com o Caio um final de semana, né? Um sábado à tarde depois da feira e vai, quem sabe, conhecer ali, né? Agora nós vamos fazer essa visitação. E lembrando, né, pessoal, que quem nos acompanha aqui ao vivo, nós estamos transmitindo pelo canal da Agapan no YouTube, né? Já deixa o seu like se está gostando do programa, deixa um comentário. E também, se não é inscrito no canal, se inscreva. E não se esqueça também de se inscrever no canal Mesa Verde Podcast. É muito importante para nós fazer o canal crescer, onde nós colocamos os cortes, depois de tudo que é transmitido aqui ao vivo, a gente separa em bloco por assunto, que fica melhor para a gente depois compartilhar também. Tá bom? Vamos fazer então essa degustação aqui, aproveitar esse momento, não antes de um brinde, obviamente. Maravilha. Saúde. Bom, e nesse clima, então, a gente vai encerrando aqui o nosso bloco Agroecologia. Bloco da Alegria. Bloco da Alegria, abertura do nosso programa. Agradecendo, então, muito a participação aqui do Caio. Um abraço para tua mãe, Caio, que a gente esperou ela aqui, não pôde vir, mas certamente ela deve estar acompanhando lá. E fica aqui o espaço também à disposição, quando tiver novidades, para que a gente possa seguir anunciando bons produtos. A gente precisa, essa é uma das missões aqui do nosso Mesa Verde, divulgar a agroecologia, nossas feiras, e pedir sempre o apoio da comunidade para que esteja presente. Quem não é de Porto Alegre, que assiste de outro estado, inclusive de outro país de língua portuguesa, quando vier aqui, vem conhecer as feiras orgânicas e agroecológicas de Porto Alegre, que é uma maravilha. Tá bom? Um grande abraço. E agora tem vinho orgânico também.